Agora falaremos de erros algébricos. É muito comum que estudantes construam demonstrações matemáticas equivocadas por cometerem nelas erros algébricos grosseiros. É sempre bom lembrar, de maneira geral, que você não pode escrever que o seno da soma é a soma dos senos, que o cosseno da soma não é a soma dos cossenos, e, analogamente, para as outras funções trigonométricas, ou logaritmos. Propriedades assim, de preservação de soma, são muito especiais e funcionam apenas para funções bastante específicas. Então, nada de assumir que esse tipo de propriedade algébrica vale para qualquer função que você veja na frente. Já esse daqui é talvez o mais comum desses erros algébricos grosseiros. É importante lembrar que o quadrado da soma não é a mesma coisa que a soma dos quadrados. O correto é essa versão aqui completa, em que aparece esse mais 2xy no final. Aparece a soma dos quadrados, mas no final você tem que acrescentar esse termo extra 2xy no final. Então, cuidado com isso para não errar. Bom, analogamente, não se deve escrever que a soma da raiz é a soma das raízes, ou que o inverso da soma é a soma dos inversos. Tá? Então, evitem esse erro de achar que qualquer operação comuta com a soma, pois não é verdade. Sendo que isso não vale apenas para a soma. Na maior parte das vezes, a ordem das operações importa e leva a resultados distintos. Então, por exemplo, o logaritmo da raiz quadrada não é a mesma coisa que a raiz quadrada do logaritmo. E o cosseno do triplo de x não é a mesma coisa que o triplo do cosseno de x, e etc. Tá? Também é muito comum que estudantes apliquem erradamente a regra do corte. Então, aqui, nós vemos uma expressão que muitas vezes é simplificada de forma errada. O aluno, ele vê esse x ao cubo na parte de cima e de baixo da fração e acha que pode cortá-los assim. O que acaba obtendo 1 mais 2x como resposta, que está completamente errado. Então, é importante saber que a regra do corte ela somente se aplica a casos em que o termo que está sendo cortado estiver multiplicando todo o numerador e todo o denominador. Então, o seu uso aqui ele foi errado, porque o x ao cubo ele não está multiplicando nada aqui no numerador. Bom, uma das melhores formas de não errar a aplicação de uma regra matemática é entender por que essa regra funciona. Então, acho que vale a pena aqui tentar ilustrar a ideia geral de por que essa regra funciona através de um exemplo prático. Então, vamos considerar essa expressão aqui. Nós sabemos que a multiplicação de duas frações é feita multiplicando tanto o numerador quanto o denominador. Então, essa expressão ela pode ser reescrita como produto entre essas duas frações aqui. Pois se nós multiplicarmos essas duas frações, nós vamos chegar na expressão original, que multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Então, o produto dessas duas frações chega na fração original. Só que esse termo daqui, 7 dividido por 7, nós sabemos que ele dá 1. Então, essa expressão ela vai se tornar essa daqui, onde tinha 7 sobre 7, virou 1. Só que agora, essa fração ela apareceu multiplicada por 1. E já nós sabemos que multiplicar um número por 1 jamais vai alterar o resultado. Então, essa expressão, na verdade, é essa daqui.
Então, o que aconteceu? Os números 7, que eles estavam multiplicando tanto o numerador como o denominador da expressão original, eles podem ser colocados em uma fração separada, essa fração separada resulta em 1, e por isso é que ele não influencia na resposta final. Então, por isso que aqui você poderia eliminar esses dois sets. Tá? Então, se você estiver na dúvida se você pode ou não cortar um termo em uma fração, você sempre pode experimentar, verificar se dá para fazer algum argumento semelhante a esse para justificar o corte. Se não houver um argumento parecido, provavelmente é um desses casos em que a regra não é aplicável.